Bem, vamos lá? Ele fala assim, ó, na primeira questão. O primeiro grande impulso industrial no Brasil acompanhou a Revolução Industrial, que se espalhava por alguns países no século XIX. Essa questão é falsa, não foi no século XIX, foi no século XX. Tá? A próxima questão diz o seguinte, na década de 1930, a crise econômica mundial afetou diretamente as indústrias brasileiras e diminuiu muito a sua produção. Então, a crise ela é falsa, essa questão. A crise de 1930 afetou positivamente a história da indústria brasileira, pois se iniciou uma produção interna que antes era importada. Então, essa questão também é falsa. A próxima questão é o grande surto industrial inicial no Brasil se deu por motivos da política de Getúlio Vargas, como implantação de indústrias estatais. Isso é verdadeiro. A próxima questão vem dizendo o seguinte, no pós-guerra da Guerra Mundial, o Brasil recebeu muitas indústrias multinacionais interessadas em produzir aqui para continuar abastecendo o mercado externo. Essa questão é falsa. Deixa eu achar aqui. A crise da década afetou positivamente a história da industrialização, pois iniciou uma interna importada internacionalmente. Ela é falsa, eu vou achar que... Deixa eu falar. O símbolo do movimento industrial brasileiro, iniciado na década de 1950, era as multinacionais automobilísticas. Isso é verdade. E atualmente, o Brasil é um país essencialmente industrializado. Ativamente, suas atividades se concentram na maior parte de IP, que é a produção externa do país. Isso não é verdade, isso é falsa. Apesar do país ser industrializado, o setor industrial concentra pouca porcentagem. Então, essa questão é falsa. A intenção das multinacionais, ao chegar no Brasil pós-guerra, era vender no mercado interno. E a questão está falando que era ao contrário. A 3 vem dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui como está o tempo. A 3 vem dizendo o seguinte, leia as informações abaixo e complete as lacunas, tá? Aí vem as palavras abaixo. População econômica ativa, cuidados diferenciados, setor previdenciário, população idosa, redução de taxa de natalidade, expectativas de vida, atendimento prioritário, estrutura etária, benefícios aos idosos, tá bom? Aí vem um texto que é para você usar essas palavras e completar. E aí vem dizendo assim o texto, o envelhecimento da população brasileira é um fenômeno recente, devido às melhorias nas suas condições de vida, pela quais o país passou nas últimas décadas. Aumentou-se, e tem um espaço, você vai colocar aí a qualidade de vida e, consequentemente, a população idosa do Brasil. No geral, aí você vai botar estrutura etária de um país não deve ser um problema na realidade demográfica, a qual a necessidade de orientações políticas públicas para o seu gerenciamento, como, por exemplo, a manutenção dos setores de envolvimentos, especialmente a população idosa, maiores investimentos nessa área, de maiores necessidades no setor, aí você vai colocar no setor previdenciário. Aí continua. O aumento da população idosa que aconteceu nas últimas décadas no Brasil acompanhou o aumento da população adolescente em idade ativa, pois, aí você vai colocar a redução da taxa de natalidade apenas reduziu o número de crianças, pois é um fato recente no país, não assolado ao número de adultos e adolescentes por enquanto.
É visto que futuramente o número da população economicamente ativa irá se reduzir. Isso que significa o PEA, que estava lá em cima na questão anterior. População economicamente ativa. Irá se reduzir. A partir de então, haverá um significado da mudança no panorama etário do país, o que resultará em implantações como a contribuição, consequentemente, com os benefícios ao idosos. É isso que você vai colocar aí, benefícios ao idosos. É visto também que a necessidade intensa de melhorias em setores de atendimento. Aí você vai colocar população idosa, que já em seu aumento significativo é uma realidade no país, principalmente no atendimento médico especializado como geriatra. A acessibilidade devido à redução de mobilidade, melhorias nos valores dos aposentados. Tem outro espaço, aí você botar atendimento prioritário, entre outros fatores que envolvem diretamente a vida da população idosa no dia a dia, pois ela quer, aí você tem espaço para botar cuidados diferenciados e adaptados às suas necessidades. Então, vou repetir o que vai ficar em cada espaço para você poder colocar aí. No primeiro espaço vai ficar expectativa de vida, no segundo, estrutura etária, no terceiro, setor previdenciário, no quarto espaço, redução da taxa de natalidade, no quinto, população econômica ativa, no sexto, benefícios aos idosos, depois população idosa, depois atendimento prioritário e o último, cuidados diferenciados. Tá bom? A questão 4 vai ficar o seguinte: parte da desigualdade social brasileira tem sua raiz desde o período colonial. A estrutura da sociedade colonial brasileira era desassistida e não ouvida, muitas das vezes. Isso por quê? O que isso acontecia? A resposta certa é a resposta B, tá? A legislação, algumas instituições e os impostos que eram voltados para atender os interesses da coroa portuguesa e não da sociedade. O passado colonial brasileiro foi marcado por um conjunto de leis e obrigações que atendiam às necessidades de Portugal, uma vez que o Brasil era considerado uma colônia e de exploração. Então, essa a questão que está correta aí, por que isso acontecia? Porque eram criados impostos para poder favorecer a corte portuguesa e não pensavam na população que estava vivendo ali. Só tinha um interesse, que o interesse era ajudar a corte portuguesa. Então, a resposta certa da 4 é a letra B, tá bom? A número 5 vem dizendo o seguinte: o Brasil passou a se aprofundar alternativas demográficas nas últimas décadas. Sobre esse assunto, é correto afirmar que a letra B que é correta, a queda da taxa de fecundidade no país